Direto dos Estados Unidos, Paulo Figueiredo Filho volta a fazer o que poucos têm coragem: expor com clareza e firmeza os abusos do Supremo Tribunal Federal e o autoritarismo crescente do ministro Alexandre de Moraes. Em sua coluna mais recente, Paulo traz uma análise arrebatadora sobre os impactos da Lei Magnitsky, sancionada para punir violações de direitos humanos no mundo, e como ela pode atingir diretamente os braços do regime togado no Brasil. Ele alerta: se os próprios ministros não se desvencilharem da tirania de Moraes, um a um poderá enfrentar sanções internacionais. Prepare-se para ouvir uma voz livre, lúcida e combativa. Uma denúncia firme, embasada e urgente que o Brasil precisa escutar. Ora, que mundo louco que vocês vivem de achar que é tudo uma questão comercial. É tudo BRICS. Que loucura, o cara escreve uma carta, ele diz o que ele quer na carta, ele nomeia as condições e as pessoas estão tratando de BRICS. Não adianta, o Brasil tentou até não levar a sério enquanto deu, mas não adianta mais fingir que não tem preocupação com as tarifas, não. O discurso da soberania nacional já foi para o espaço. A popularidade que ganha pelo Lula no primeiro momento já foi a 0. E o PT já foi forçado a admitir que as tarifas preocupam e muito o PT para 2026. Não levaram a sério e agora estão chorando. E o desfecho que aconteceu com a Colômbia e o Panamá também vai acontecer no Brasil. O Trump vai conseguir o que ele quer. Mas como os senadores e o governo Lula já viram, as tarifas não serão resolvidas falando em indústria e economia. Vão ser resolvidas tratando do problema que é a perseguição judicial contra Jair Bolsonaro, seus aliados e seus apoiadores. Então, se o governo quer resolver o problema, eu sei que o governo Lula quer a anistia. Eu sei que o governo Lula quer que o Bolsonaro esteja apto. Ele não quer disputar a eleição com o Tarcísio, ele quer disputar com o Bolsonaro. Ótimo! Apoiem a anistia. Supremo Tribunal Federal. A anistia permite que os senhores preservem o mínimo de integridade. Os senhores não vão precisar mexer nos seus processinhos. Deixem que o Congresso assuma a responsabilidade. Congresso é a oportunidade de os senhores retomarem um protagonismo. E, acima de tudo, ministros, quem sabe os senhores não possam vir com as suas famílias na Disney, como o senador Flávio Dino estava aqui um tempo atrás, como o ministro Barroso estava aqui na semana retrasada. Vou continuar sendo professor de Harvard. Quem sabe? Quem sabe os senhores... Alexandre não há mais salvação para o Alexandre, eu já disse isso. O Alexandre não há salvação. Entendam uma vez por todas, daqui câmera 2. Entendam de uma vez por todas. Não há salvação para o Alexandre de Moraes. Ministro do Supremo Tribunal Federal, há salvação para os senhores. Não que os dois mereçam, mas na vida, a política é a arte do possível. Às vezes nós não vamos conseguir fazer a justiça plena que nós gostaríamos, que eram todos os senhores serem sancionados, toda a floresta ser queimada, todo o establishment político, financeiro sendo devastado. Mas nem tudo é sempre possível. Então ainda há, por pouco tempo, tic-tac, tic-tac, pouco tempo para que os senhores façam a coisa certa. Está na hora de jogar o Alexandre de Moraes debaixo do ônibus e salvar a própria pele. Ainda há tempo. E o mero fato desses caras saberem que não dá para resolver o problema do jeito que eles pensavam, pelo menos do que eles pensavam que seria, tem feito muita gente poderosa. Esse ministro a que eu estava me referindo, eu sei que eles estão perdendo sono. Nós temos interlocutores. Eu estou falando dos ministros do Supremo Tribunal Federal e os seus parentes. Ora, eu nem preciso ter interlocutores, que a situação deles está tão difícil que até a Globo News está falando que eles estão com medo das consequências das sanções. Estou falando das sanções já anunciadas, já em curso, contra a maioria dos integrantes dos Supremos, do cancelamento dos vistos deles e dos seus familiares. Vejam, por exemplo, o que diz a porta-voz do regime, Eliane Cantanhede. Bota aí para mim, Bruno. Encerrar o capítulo da Magnitsky é um bastidor. Não, pera. É o seguinte, os volta ministros aqui. do Supremo, porque só para encerrar o capítulo da Magnitsky é um bastidor. Bota aqui.
Ô, Cantanhede, repita comigo. Magnitsky. Ou, se quiser falar no original russo, Manisky. Mas, como a gente diz aqui, no ocidentalizado, é Magnitsky. Não é Magnitsky, não é Maninsky, sei lá, caceta, você fala Magnitsky. Que é o seguinte: os ministros do Supremo estão conversando com o Itamaraty, sabe por quê? Tem um dado cruel nesse processo todo, é que Que chato, um dado cruel. É tão chato quando a vida é cruel. as sanções, por exemplo, suspensão de passaporte, de visto, de visto, não é comunicado. Como pode ser tão pouco articulado e estar na televisão, meu Deus? A pessoa não sabe nem falar. Oficialmente. Eles não chegam e dizem, Flávia, teu visto está suspenso. Sim. Então, os ministros do Supremo têm a história de que foram 8 que estão com visto Supremo, 3 estão com visto suspenso, 3 não, mas todos eles têm filho, neto, mulher, gente que tem estudo, tem interesses lá, e nenhum deles pode sair do Brasil. Sabe por quê? Porque eles conversam com o Itamaraty e o Itamaraty não tem resposta, porque o risco é a mulher de um ministro chegar nos Estados Unidos, mesmo com visto, embarca aqui, chega lá e o agente da imigração manda deportar a ministra do Supremo Tribunal Federal. E como... Que absurdo! Onde foi que vocês já ouviram isso antes? Quem foi o comentarista político genial que falou para os senhores que era assim que funcionava? Agora chegou na Globo News. E vejam que absurdo! A filha do ministro, o filho do ministro, a esposa do ministro, sendo mandada de volta para casa. Eu quero a musiquinha do violino do Ticani. O navio está afundando. Vocês perceberam agora? Fazer isso, porque não tem comunicação oficial. Não tem, rapaz. Que chato isso. Eu fiz agora uma viagem, voltei semana passada, comigo tá tranquilo, tô entrando de boas nos Estados Unidos. Mas quer dizer que triste, né, Eliane? Mulher, filho de ministro supremo com medo de viajar para os Estados Unidos. Né? Chato. Né? Eu vou ter que lembrar algumas coisas. A razão disso, da gente lembrar, é que a gente não perca de vista o quão longe nós chegamos nessa pauta da defesa da libertação do Brasil, da responsabilização dos agentes responsáveis pelas graves violações de direitos humanos no Brasil. Vejam, há poucos meses atrás, o que dizia Gilmar Mendes sobre os Estados Unidos? Desculpa aqui ter que voltar a isso, mas bota aí de novo para mim, Bruno. Eu quero refrescar a memória das pessoas sobre Gilmar Mendes. Que teve embates com o ministro, também notório ministro Alexandre de Moraes, em relação ao uso da plataforma X, o antigo Twitter. Elon Musk, agora super empoderado com a vitória de Donald Trump, há um temor na corte de que empoderado Musk possa fazer ofensivas contra a corte, mais especificamente contra o ministro Alexandre de Moraes, que foi com quem ele teve embates? Nenhum temor, não, ninguém acredita nisso. As relações institucionais se fazem de maneira normal, tranquila. Ainda ontem estive na embaixada americana e lá a embaixadora falava dos 200 anos de relações que o Brasil mantém com os Estados Unidos. Passamos por governos os mais diversos ao longo desses anos e uma relação muito marcante. A presença do capital americano no Brasil e a cooperação que existe também. Nós temos empresas grandes nos Estados Unidos. O setor de carne hoje, de alimentos, é dominado por brasileiros. Isso, JBS, mercado americano. Isso, há uma cooperação natural e compreensível e não vejo nenhuma possibilidade de retaliação. Cara, esse vídeo não é de 1997. Esse vídeo é de alguns meses atrás. O Gilmar Mendes dizendo com todas as letras que não via a possibilidade de reação, não tinha nenhum temor de possível resposta americana. Vejam como esses caras se desconectaram da realidade. Hoje esse mesmo Gilmar está desaparecido. O Barroso, que ama a entrevista, não fala. Quem diria que a gente ia sair de reportagem que os ministros do Supremo Tribunal Federal bêbados de poder, de impunidade, zombavam dos Estados Unidos?
faziam piada sobre quem ia perder o visto, primeiro, e agora a gente está tão acuado que eles sequer se posicionam mais publicamente. Não dá para rir mais, né? Agora a gente, por exemplo, não sabe qual é a situação migratória dos filhos do Barroso, que estão aqui nos Estados Unidos. O Barroso, o mesmo Barroso que é professor de Harvard, né? Como é que vai dar aula em Harvard agora? Por Zoom? As palestras, parece que saiu uma reportagem, a gente devia até ter colocado aqui, que ele teve que cancelar palestras em Yale, e não sei aonde, tudo cancelado. Aquele apartamento bonito aqui de Key Biscayne, que talvez não dê nem para colocar à venda, porque vai acabar congelado mesmo. E agora o pessoal da Globo News quer que eu tenha pena dos senhores? Desculpa, não vou ter. Aliás, vocês, jornalistas, eu não vi da Eliane Cantanhede nenhuma pena da dona Iracina Goshi, né, uma senhora de 72 anos que teve a prisão domiciliar revogada, foi jogada na prisão por ter descumprido as cautelares ao buscar tratamento de saúde, fisioterapia lá, menino fazendo pilates, musculação, hidroginástica. Senhora de 72 anos. Ninguém teve pena da dona Iraci. Ninguém teve pena do Clezão, morto dentro de um presídio, por ter os cuidados médicos negligenciados. Ninguém teve pena da Débora, condenada a quase 2 décadas na prisão por passar batom em uma estátua. Aí, eu vou ter pena desse cara aí? Eu não vou. Vocês não podem mais ir para Disney, não podem ir mais para Harvard, não pode ir para um apartamento bilionário em Key Biscayne. Eu tenho pena? Não, pô. Vai pro Beto Carreiro, vai pra Disneylândia de Xangai, pô. Tá tudo certo, esse é o mundo que vocês escolheram. Porque eu acho, posso estar enganado, mas eu acho que nós estamos entrando num momento onde eles estão começando a entender a seriedade da coisa, do que está realmente acontecendo. Porque visto é fichinha, tarifa é fichinha. Eu quero dizer a vocês que o Brasil pode efetivamente quebrar por conta dos ministros do STF. E eu vou explicar como. Porque em relação à Lei Magnitsky, por exemplo, eu duvido que os ministros do STF sequer soubessem o que ela significava. Quando o Alexandre dizia, não, estou tranquilo, não tenho conta nos Estados Unidos, eu acho que ele realmente, não acho que fosse só bravata, eu acho que eles realmente não entendiam o que estava vindo na direção deles, o tsunami que eu avisei que vinha. É revoltante ver até onde chegou o poder absoluto nas mãos de alguns togados no Brasil. O alerta do Paulo Figueiredo é direto e verdadeiro, ou o próprio Supremo rompe com a tirania de Moraes, ou todos eles acabarão sendo arrastados juntos pelas consequências internacionais dos seus atos. Não é teoria da conspiração, é a realidade sendo escancarada no cenário global. O mundo está observando, o Brasil está manchado por abusos que, se fossem cometidos em qualquer outro país democrático, já teriam provocado reações contundentes da imprensa e da sociedade. Mas aqui, silenciaram o povo, perseguiram opositores, censuraram vozes, e agora se assustam com a resposta de fora. Chegou a hora de abrir os olhos, de romper com esse sistema opressor que se instalou sob a toga. E você que está assistindo não pode ficar calado. Deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com alguém que ainda está preso à narrativa oficial e, claro, se inscreva no canal para continuar acompanhando esse combate de ideias com coragem e verdade. Eu sou Jander Pires e enquanto eles tentam calar a verdade, a gente segue falando. Até a próxima e que Deus abençoe você e o nosso Brasil.